Hoje, a gente vem aqui nessa estação justamente mostrar algo relacionado a manejo, a sistema de produção e como isso interfere tanto para as raízes quanto para a dinâmica do solo. Nós vamos passar um pouco do tempo aqui com alguns trabalhos científicos, algum histórico de áreas, e depois a gente vai sair, nós vamos caminhar ali em direção àquelas trincheiras, e aí nós vamos poder avaliar a campo diretamente aquilo que nós temos com relação a sistema de produção, a perfil de solo e como que estão as raízes nesses locais. Como essa estação está relacionada diretamente à física, à dinâmica de raiz, o que nós vamos mostrar aqui? Efeitos que nós temos no solo com relação à compactação. É o grande desafio, é o grande questionamento que nós temos em sistema de plantio direto. Existe compactação nos nossos solos? Primeiro, o plantio direto não revolve. Então será que ele compacta mais ou menos com o tempo? É a primeira ideia que a gente tem. Naturalmente, o sistema, por não revolver, ele está compactando. Mas será que isso tem um limite? Isso reduz? Eu tenho que fazer alguma intervenção? Quais são as ideias que nós temos? Se eu tiver um problema de compactação, existem duas alternativas, estão representadas aqui. Se eu quero uma ação rápida, eu tenho que usar o quê? Um subsolador. Se eu quero uma ação mais lenta, eu tenho que partir para uma mudança do meu sistema de produção. É inserir uma cultura que tem um volume de raiz muito maior e que possa estruturar o solo de uma maneira mais eficaz. O que é ser eficaz? É, além de resolver o problema da compactação, que esse efeito benéfico seja mais longo, seja mais duradouro, certo? E essa dinâmica nós não temos com esse tipo de equipamento. A velocidade com que o subsolador está descompactando é muito semelhante à velocidade com que o solo está se rearranjando novamente. Ou então, voltando a ficar da forma como ele estava anteriormente à subsolagem. Mas será que, se eu pegar e juntar essas duas alternativas, pode ser uma boa opção? Eu preciso revolver a minha área com o subsolador porque ele está muito compactado. Eu quero uma ação rápida e eu quero uma ação também duradoura. Será que se eu inserir, após uma subsolagem ou antes, inserir uma cultura que tem um volume de raiz muito grande, como as gramíneas, uma parte de braquiárias, isso não pode ser uma ideia razoavelmente interessante? Sim, é uma das opções que a gente tem. Mas somente quando o sistema está com alto grau de compactação. Às vezes, somente isso daqui resolve e de uma forma bastante eficaz. Isso aqui é um exemplo de uma área onde eu tenho uma perda de stand de plantas de soja, correto? Aqui é o sentido do plantio até aqui. Aqui ele está no sentido contrário. Um ano atrás, praticamente, ou então na colheita da soja do ano anterior, o que acontecia na colheita? A colhedora vinha nesse sentido, carregada, chegava aqui e se deslocava até onde? A estrada. Ou então entrava a bazuca e percorria. Então o tráfego de máquinas um ano anterior, lá na cultura anterior, interferiu diretamente no stand. Isso quer dizer por quê? Porque a semente não nasce, não tem emergência quando está compactado? Não é isso. É como que você regula a semeadora para a mesma profundidade aqui, sem compactação, e chega no compactado, o que o carrinho faz? Sobe. E a semente fica por cima, não tem emergência. Isso daqui é outro problema. Tráfego de quem isso aqui? Pulverizador. Safra atual, uma safra anterior, tá aqui, ó. E aqui nós temos o quê? Uma outra safra. Então eu tenho um histórico de 3 safras. Então se eu pegar aqui nessa área, que num tráfego normal de uma única safra, eu tenho 8, 10, 12 passadas do pulverizador numa safra de soja. Vocês acham que se eu passar 15 vezes vai mudar a compactação que fez? Não vai. Porque o dano é na primeira, que é o maior. Na segunda ele já é menos. Passa lá da terceira, quarta passada do pulverizador, usando o mesmo pulverizador, com a mesma carga, não vai compactar mais.
Então aqui é um trabalho realizado lá em Embrapa Soja, em Londrina, lá com o Júlio Henrique, avaliando 23 anos de plantio direto, certo? E o que estão comparados aqui? Plantio direto com preparo convencional. Tudo que está em vermelho é porque o plantio convencional foi melhor do que o plantio direto. Tudo que está em verde é porque o plantio direto foi melhor do que o preparo convencional. Se nós avaliarmos no tempo, nos 5 primeiros anos, quem que produziu mais? Isso aqui eu estou no 0 a 0. E isso de diferença, um exemplo está aqui, a foto do preparo convencional com o sistema de plantio direto. Essa diferença da 10ª até a 23ª safra são 10 sacas a mais de soja por safra na média. Isso é pouco? Se você pegar um ano que tem uma baixa precipitação pluviométrica, chega a quase 25 sacas de soja a mais por hectare. Mas qual que é o grande desafio? É passar essa etapa. É simples falar para o produtor que ele precisa de 10 anos para ver algo acontecer? Isso daqui é uma imagem sapezal, nós avaliando isso daqui o ano passado, essa imagem de junho do ano passado, 5 metros de profundidade a raiz de braquiária. Isso daqui, cultivando soja após essa braquiária. O que vocês acham com relação ao benefício que isso vai proporcionar para a cultura que vem na sequência? Cada uma dessas raízes, quando decomporem ou morrerem, vão criar canais, não é isso? Além de aportar carbono em profundidade, eu estou criando várias galerias, várias estradas no meu solo para aquela planta que vem na sequência estar usufruindo desse caminho pronto. Aqui é um exemplo clássico, que a gente fez essa imagem em áreas também em sapezal, avaliando raiz de algodão. Olha a profundidade de raiz de algodão, 4 metros de profundidade. Aí existe um problema de compactação nessa área. Então imagine, se eu não tenho um problema de compactação, mas esse tipo de área estava sendo revolvido. Aí você pergunta, quais os motivos? Fazem 5 anos que não mexe. Então qual o critério? É apenas o tempo. Mas se eu pensar naqueles dados da Embrapa, o tempo não é um ruim, ele é um aliado. Mas naqueles primeiros 5 anos, sempre se eu revolver vai ser melhor, porque está indo para o convencional. Então se o produtor tem um hábito de mexer de 5 em 5 anos, sempre ele vai estar voltando para zero. Na estaca zero. E por que com o tempo vai ficando bom? Porque cada raiz que vai ficando ou permanecendo no solo e se decompõe, forma uma galeria. Olha a raiz da cultura atual. Então isso aqui nos mostra que se com o passar dos anos, provavelmente, não é isso? Eu tenho muito mais raiz no meu solo, eu tenho muito mais canais, eu tenho muito mais facilidade para que a raiz da planta que vem na sequência possa se desenvolver. Então, se nós pensarmos em o que acontece com a compactação no sistema de plantio direto com o passar do tempo, a gente vai ver que existe números bastante interessantes. Aqui é um exemplo da densidade do solo, que está relacionada com a compactação, e aqui é tempo. Então aqui eu tenho 0, que é o tempo 0, onde começou o plantio direto. E aqui eu tenho 6 anos de plantio direto. O que acontece com a compactação? Ela praticamente aumenta até o 3º ano. Depois, ela tende a estabilizar e começa a cair onde? Ó? Lá depois do 5º ano, que passa a ser melhor do que era no início. Esse número 6º ano não é muito semelhante àquele 6º ano do trabalho realizado lá na Embrapa? O sistema de plantio direto leva tempo para ele mostrar o resultado. Só que qual é o grande desafio? Quem dos produtores não tem feito uma atividade mecânica na área dentro de 5 anos? E o grande desafio ainda maior,
esse quarto ano do plantio direto, se ele condizer com o mesmo ano onde eu tenho um veranico, aí eu tenho um estresse maior no solo, que é no terceiro e quarto ano, e tem um estresse pelo tempo. Juntando duas coisas, o que acontece com a produtividade? Despenca. Aí o que é o hábito do produtor? Quando a produtividade cai, por estresse, ele vem no próximo ano e faz o quê? Subsola. Não é isso? E aí ele vem aqui, subsola e volta para onde? Esse é outro trabalho, a tese de Moraes, que avaliou um sistema de plantio direto com 23 anos. E aí ele pegou esse plantio direto e avaliou a produtividade de milho e avaliou a produtividade da soja. Aí ele verificou o seguinte: bem, se eu mexer nesse sistema de plantio direto há 23 anos, será que vai causar alguma coisa? Ele pegou, foi lá na área, escarificou a área a 25 centímetros de profundidade. Onde eu não mexi, a produtividade de milho foi aqui. Onde eu escarifiquei, veio para cá. A da soja está aqui. Onde eu não mexi e onde eu escarifiquei. Então, uma única escarificação num plantio direto que já vinha 23 anos. Aí ele pegou nessa área e também avaliou a compactação. Então o que ele pegou e fez? Pegou um trator de 7.200 kg e passou 4 vezes na área. Produtividade de milho, passou o trator 4 vezes na área, produtividade da soja. Se nós compararmos essa produtividade aqui, não foi até melhor do que essa produtividade onde esse cara ficou? Então, mesmo fazendo 4 passadas de um trator, a produtividade foi ainda melhor do que onde eu só escarifiquei. E para milho, praticamente a mesma coisa. Então, olha, 4 passadas de um trator de 7.200 quilos foi menos prejudicial do que eu só escarificar a área. Aí ele pegou também uma colhedora, foi lá, encheu o graneleiro com mais de 9 toneladas e passou na área 8 vezes. Aí sim, um estresse muito intenso. Mas uma compactação de um trator 4 vezes passando na área foi menos pior do que o escarificado. E não fazer nada, só manter, foi muito melhor. Então o que a gente fica de entendimento, né? Se eu manter algo que já é longo, é muito bom. Agora, se eu ir lá no meu plantio direto, que está 10 anos que não mexe, eu vou lá e falo assim, só vou fazer uma grade. Só vou fazer uma escarificação. Ah, por quê? Porque tem muito tempo que não mexe nada. Aí você cai nisso. Então imagina, o cara levou 23 anos para construir. Ele quebrou em uma única escarificação. Ninguém faz algodão numa área que é ruim. Aí quimicamente ela já é boa. Já tem 10, 15 anos que o cara tinha milho com soja milho. Então tem um aporte de material orgânico grande. Aí você vem lá e subsola, opa, bem, você queimou uma parte daquele aporte. Isso liberou N para o sistema. Como o algodão é extremamente responsivo, muitas vezes acaba que você tem esse incremento. Mas e se no segundo ano? Certo? Você acelerou o processo. Então, será que dentro de 5 anos, na média, o que era melhor? Era ter mantido ou era ter ficado com essa escarificação, subsolagem constantemente? O que a gente sabe, e é muito nítido, nenhuma ação mecânica com subsolador de escarificação tem efeito maior do que 12 meses. Por que com o tempo nós temos respostas melhores no plantio direto? Porque eu crio canais e esses canais ficam fixos. Se eu for lá e revolver, eu quebro esses canais. E a planta que vem na sequência ou depois tem que reconstruir isso. Quem gasta mais energia para crescer em um solo? Uma planta que precisa construir o canal ou aquela que já tem a estrada pronta? Mas eu construo canais no meu solo estáveis do dia para a noite?
Isso leva tempo. Por isso que as respostas têm vindo somente lá na frente. E eu preciso avaliar a resposta das culturas. Como que eu vou saber se minha área tem problema de compactação ou não? Qual que é o meu histórico? Tem 8 anos que eu não mexo. Mas no começo a produtividade era boa, depois caiu, agora ela só é crescente. Por que mexer? Isso é histórico. Outro indicador. Mobilizar um solo bom é tão ruim quanto compactá-lo. Então, se eu fazer uma prática mecânica num solo que ele está bom, seria a mesma coisa do que eu ir lá e compactar aquele solo. Então, o resultado é tão ruim quanto. Então, aquele hábito de nós falarmos assim, é só uma grade, é só uma subsolagem. Fazer isso em algo bom é prejuízo. Essa área foi por 10 anos com a cultura do algodão. Então entrou somente soja neste último ano porque saiu o algodão do sistema. Então nós tínhamos área algodão todo ano. Acabava o algodão, fazia o revolvimento do solo com grade. Então foi 10 anos algodão, usando o preparo convencional, mantendo a área em pousio. 10 safras assim, esse é o 11º ano, onde a gente coloca primeiro ano a cultura da soja. Então o que a gente tem aqui? Um sistema que nós consideramos ser um sistema extremamente degradante, que é aquilo que eu faço somente algodão e revolvimento todo ano. Olhem aqui as raízes. Tem raízes aqui em profundidade? Tem. Então, mesmo num sistema que nós chamamos que é altamente degradante, existe raízes em profundidade. Então, se nós pensarmos como que isso ainda é possível, né? 10 anos fazendo só algodão, 10 anos fazendo revolvimento, e mesmo assim ainda acaba encontrando raízes aqui. Então era esperado totalmente isso? Às vezes a gente acha que isso era muito pior. Só que eu quero que vocês visualizem, o sol não está aqui batendo direto na parede desse perfil, mas aqui vocês conseguem enxergar uma mudança de cor? Conseguem? Aqui para baixo mais claro, não é isso? Então aqui eu tenho uma parte mais escura. Então gravem essa profundidade dessa parte mais escura. Isso aqui está atrelado a quê? Matéria orgânica. Então daqui para baixo tem uma parte mais clara. E outra condição, olha as raízes por onde elas crescem, gente. Conseguem visualizar aqui? Olha aqui nessa fissura. Então ela busca o espaço mais fácil. Elas crescem retinhas? Não. Então, isso é um indicador que a gente tem que as raízes vão sempre buscar o espaço mais fácil. Então aqui é braquiárias por 6 anos junto com a cultura do algodão. Então fazia algodão, braquiária por 6 anos. Depois entrou a cultura do milheto. Então nos últimos 4 anos entrou milheto no lugar da braquiária. Ficou milheto algodão por 4 anos. Isso aqui é um plantio direto? Não, porque é feito o que nesse sistema? Está ali subsolagem. Isso significa dizer que todo ano tem uma prática mecânica e mesmo assim eu tenho um sistema que entrou uma outra cultura por 6 anos e depois uma outra por 4 anos. Se nós formos avaliar aqui, vocês conseguem visualizar algo diferente do que vocês viram ali atrás? Isso daqui é porque eu andei mexendo aqui anteriormente. Mas essa aqui é a parte mais escura, não é? Então se eu pegar aqui, ó, então eu tenho talvez 10 centímetros a mais aqui de camada escura. Certo? Isso quer dizer de material orgânico. É porque esse aqui aumentou ou é porque aquele lá degradou? Lá a gente tem grade. Então muito provavelmente aqui lá nós estamos degradando e porque ainda além de ter grade eu só tinha algodão. Aqui eu estou colocando braquiária
e milheto. Agora eu pergunto para vocês, aqui tem subsolador todo ano. Vocês conseguem visualizar nesse perfil a ação dessa haste, desse subsolador? No solo a gente percebe alguma coisa? Quando nós estávamos abrindo essa trincheira, nós visualizamos algo aqui. Falou, opa, tá mais solto o solo, então pode ser a haste do subsolador. Subsolador com 45 centímetros de espaçamento entre uma haste e outra. E aí qual que era a tendência? Ter uma para cá ou outra para cá, não é? Aqui que nós íamos fazendo? Bem, se tá aqui uma haste, tem que ter outra para cá. Conseguem ver o efeito aqui da haste? O subsolador passou aqui na primeira semana de outubro do ano passado. Significa dizer que nós estamos com 4 meses. É isso que a gente observa nesse tipo de solo. Você passa a haste, ela resolve o problema na hora, mas rapidamente ele se recondiciona novamente. E aqui não tem tráfego. Se eu visualizar a raiz, existe um bom volume de raiz, não existe? Mas o que a gente percebe? Foi proporcionado pelo subsolador isso. A princípio o que a gente tem aqui? Uma camada melhor. Se eu olhar essa raiz, vocês iriam achar que isso daqui passou um subsolador nessa área com uma raiz assim? Ela está torta, não está? E olha o que ela está buscando. Se eu pegar essa raiz aqui, ó, crescendo lateralmente aqui. Agora olha o que é interessante. Isso aqui é uma planta de algodão que estava aí anteriormente. E aí a gente tem raízes, né? Mas o que fica muito claro, as raízes sempre vão crescer, ó, por galerias. Isso é natural. E elas não crescem retinhas. Se nós pegarmos, né, uma planta como essa daqui e fosse lá no campo e arrancasse ele apenas, ia quebrar aqui, não ia? Aí você ia falar que estava compactado aqui e olha depois o que ela fez. Então qual que é o melhor método? Eu falo sempre, o melhor método é saber a produtividade que você está tendo na tua área. Se tem muita dúvida, existe uma parte do meu talhão que é pior do que a outra. Vai lá com o penetrômetro, deu uma diferença, mas não acha que aquilo é absoluto. Entre lá, faça uma pequena trincheira. Precisa cavar uma trincheira de 1,60 m? Não. Seu implemento vai passar lá embaixo? Se você ter que usar um implemento, você vai ter que passar quanto? 35? Não é? Então para que eu vou cavar lá tudo lá embaixo? Se eu abrir uma trincheira e ver que minhas raízes estão descendo, vai ser problema de compactação? O grande desafio é que nós estamos às vezes fazendo algo desnecessário. Não que não seja um problema, mas às vezes a gente não encontra o problema e mexe. Aqui nós estamos vendo uma área que é também por 6 anos braquiária, algodão. E depois dos últimos 4 anos, milheto, algodão. A única coisa de diferença que tem do outro. Aqui foi grade, lá foi subsolador. Se vocês olharem aqui, que diferença vocês encontram com relação àquele subsolado? O que vocês observam aqui de diferente? Aquela camada escura, onde que ela está? Aqui? É isso? Qual é o tamanho que ela está? O mesmo daquele preparo convencional lá no início, sem usar outra cultura, somente algodão, algodão, algodão. Aqui eu coloquei a braquiária, aqui eu coloquei o milheto e resolveu esse problema? Não, então significa que a grade está me proporcionando isso. Queimando matéria orgânica. Queimando matéria orgânica. Mas eu tenho desenvolvimento de raiz. Só que você vê que é pior do que nós vimos no subsolado. Agora eu vou pedir para a gente ir na área que é plantio direto, sem usar nada de preparo mecânico,
e a gente vai ver as diferenças que ocorrem entre cada uma e se seria necessário ou não entrar com uma prática mecânica. Então, gente, essa área diferente que nós temos nela é o seguinte, é um plantio direto realmente. Aqui são 10 anos sem revolvimento e além de 10 anos sem revolvimento existe rotação de cultura. Então é feito uma safra milho braquiária, outra safra tinha o algodão no sistema e outra safra estava com a soja crotalária, certo? Então a cada 3 anos repetia o mesmo sistema e agora entrou com a cultura da soja. Comparando aquela camada que nós falamos anteriormente, agora com o sol fica muito mais fácil de visualizar, não é isso? Se nós avaliarmos aqui, ó, talvez está até um pouquinho mais do que nós vimos ali na área subsolada, não é isso? Existe algum impedimento do desenvolvimento de raiz aqui por estar 10 anos sem revolver? Existe um bom volume de raiz aqui embaixo? Outra característica importante aqui é o tanto de nódulos que a gente encontra em profundidade. Certo? Então, existe, né, uma quantidade razoável ou até grande de nódulos em profundidade, coisa que a gente não via ali naqueles preparos convencionais. E a dinâmica do sistema radicular muda muito do que nós vimos anteriormente. Raízes crescem retas. Não, elas buscam os espaços. Mas elas estão descendo. E se nós pegarmos aqui, olha nessas laterais o aporte que a gente tem de raiz. Olha esse tipo de raiz. Se vocês virem aqui, nesses formatos, vai falar que a área está toda compactada, não é? Isso. Mas olha, as raízes acabam atravessando. Sempre elas buscam o canal e descem. E se nós pegarmos isso aqui, ó, isso aqui vai compactar? Não. Tem que segurar a umidade, mano. Então, se eu pegar isso aqui, pode ir lá passar um monte de vezes o trator, que ele não vai compactar. Agora, se eu começar a perder material orgânico para ter um solo como este, se eu vir aqui, ó, o que vai acontecer? E ele quebra assim, ó. É reto. Então, gente, tirem as conclusões de vocês. Isso daqui não é uma informação que ela é que vai ser hábito de vocês usarem ou que ela é uma obrigação. É apenas para que vocês tenham a capacidade de olhar, interpretar e, se possível, usar na propriedade de cada um. Esse é o objetivo do evento. Não é gerar uma informação concreta e unitária, mas é criar dúvida para que você possa estar usando lá na sua propriedade.